Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Muito feliz de disponibilizar esse primeiro conteúdo aqui para o canal. Vai ser um conteúdo mais integral, mais integrativo. A ideia é trazer para vocês o conceito de saúde integral na visão do Ayurveda. Então vai ser um conteúdo mais de forma introdutória para que justamente a gente possa ir se familiarizando com essa estratégia de saúde, essa estratégia integrativa de saúde, né, que trata o indivíduo como um todo e que pode prevenir tantos desconfortos, tantos desarranjos e tantas doenças, certo? Me chamo Érica Guedes, sou nutricionista com especialização em nutrição esportiva e funcional. Sou coach, atuo nessa parte de estilo de vida, qualidade de vida e saúde. E também sou terapeuta holística, sou terapeuta Ayurveda, formada pela escola Yoga Brahma Vidyalaya, do mestre, do professor Dr. Ruge, maravilhoso, né, que me trouxe tantos conhecimentos e que pratico aí diariamente, de fato uma pessoa muito iluminada, que agrega muito na minha prática clínica, certo? Então a ideia desse canal, né, de disponibilizar esses conteúdos é justamente familiarizá-los, né, da minha técnica de trabalho, né, da forma como eu enxergo e como isso pode te ajudar a se autorresponsabilizar pelas coisas que acontecem com você no dia a dia, né, estratégias que podem ser tomadas de imediato justamente para melhorar a sua qualidade de vida e, consequentemente, a sua saúde. Não tem como eu trazer esse conceito sem mostrar para vocês como que estão os dados de mortes e de doenças no Brasil, né? Eu trouxe esses dados do Ministério da Saúde e do INCA, do Instituto Nacional de Câncer, mostrando aí as principais causas de morte que eu consegui. Os dados foi de 2016 e 2018, foram os dados mais recentes, né? As principais causas de morte que têm acontecido. Em primeiro lugar, as cardiopatias, sendo em maior evidência aí o infarto. Também doenças pulmonares, doenças de vias aéreas superiores, né, do aparelho respiratório, seguindo de mortes por câncer. O câncer, pessoal, apresentou aqui em 2018 mais de 300 mil novos casos em homens e mais de 280 mil novos casos em mulheres. Então, é com uma incidência altíssima, né? Aí vem em seguida o Alzheimer, doenças neurodegenerativas, diabetes, doenças metabólicas, né, de um modo geral. E todas elas trazem para si uma característica de prevenção. Todas essas doenças que são as maiores causas de morte no Brasil e no mundo, né, a gente pode colocar dessa forma, são doenças que poderiam ser prevenidas. Vamos colocar aqui a questão do infarto, né? O infarto, quanto a gente vê aí de noticiário, de informação, que uma mudança no estilo de vida diminui consideravelmente o risco de cardiopatias, né? Então, um estilo de vida mais saudável, com uma rotina menos estressante, com um sono de qualidade, prática de exercícios físicos, alimentação, tudo isso conseguiria prevenir aí boa parte dos casos de infarto e cardiopatias. O câncer é uma doença multifatorial, né, associado ao estresse, associado à má alimentação, associado ao fator, né, ambiental e estressor externo. Então, tudo isso também parte de uma mudança do nosso estilo de vida, numa mudança no nosso padrão de vida, né? Doenças respiratórias que tem muito a ver em onde se mora, né? Qual é a qualidade desse local, alérgenos, tanto alimentares quanto de ambiente, né? E diabetes, doenças endócrinas, doenças nutricionais, que a gente poderia ter uma prevenção aí significativa olhando esse indivíduo da infância até a idade adulta, né? Por exemplo, uma pessoa diabética hoje, que ela foi um quadro de diabetes adquirido, né? Como que foi o estilo de vida dessa pessoa até o momento atual? Fazer um retrospecto, e quando a gente faz esse retrospecto, a gente identifica pontos que fizeram com que ela desenvolvesse essa doença. Então, analisando a pessoa do antes até o momento de agora, o momento onde a doença está instalada, muita coisa poderia ser feita, muita coisa poderia ter sido evitada, né? Um dado que eu consegui foi que em 2017 o gasto foi de 115 bilhões de reais em saúde.
E mesmo assim, a gente observa os hospitais da forma que tá, os atendimentos morosos, os atendimentos lentos, né? Filas de espera, muitas vezes não tem o material para o atendimento, né? Muitas vezes a qualidade do atendimento não é aquela esperada, né? O diagnóstico, dificuldade ali para se ter um diagnóstico imediato, depois do diagnóstico um tratamento lento, né, exigindo muito aí da paciência, da calma do paciente, né, nesse aspecto. Então, devido a essas circunstâncias, né, vários especialistas de políticas públicas, médicos, outros profissionais da saúde, né, incluindo aí eu, nutricionista, muitos profissionais focando aí na questão da prevenção. Porque se essa prevenção tivesse sendo realizada com eficácia e com eficiência, não teriam tantos casos de doenças instalados na nossa sociedade, né? E daí, se a gente tivesse uma prevenção diminuindo esses casos, o tratamento seria mais específico, mais individualizado, um tratamento mais decente, mais coerente, né, à realidade de cada um. Então, tem sido muito taxado, né, por todos os profissionais da área da saúde, especialistas, né, estudiosos da saúde como um todo, da importância da prevenção, né, e não só tratar, não só se preocupar em tratar a doença depois de instalada. Depois de instalada não tem muito o que fazer, é tratar e esperar, né, então aí entra a questão da prevenção de forma tão importante. Dos casos que eu falei ali para vocês lá em cima, 30% dos casos de infarto, as pessoas morrem no local onde infartaram. Essas pessoas não têm sequer condições de chegar a um hospital, de tão debilitadas, de tão agressivo que foi aquele infarto. Né? Quando chegam, ali tem um tratamento mais direcionado no hospital, de acordo com a medicina, a evolução, né? A medicina tem evoluído muito, né? De forma considerável, assim, escalonável, né? É fácil pra gente medir o tanto que tá evoluindo. Quando a pessoa chega, né, ainda tem um tratamento de qualidade, muitos casos são revertidos, porém, 30% das pessoas sequer conseguem chegar ao hospital, né? Dado a gravidade da situação, dada a gravidade das circunstâncias. Então, o Brasil, pessoal, tem sido, é um país que tem tido cada vez mais acesso aos alimentos. Porém, não existe uma conscientização das pessoas com relação à qualidade desses alimentos, né? Então, nunca se consumiu tantas porcarias, tantos alimentos industrializados, embutidos, enlatados, junk food, refrigerante, bebida alcoólica, né? Então, o consumo está sendo muito alto desses alimentos, o que está diminuindo consideravelmente a expectativa dessas pessoas, né? Eu acho que, como eu comecei falando para vocês, trazendo para vocês os dados de doença aqui no Brasil, eu acho pertinente a gente fazer um entendimento. O que é doença, né, pra gente? O que a gente entende de doença e o que a gente entende em contrapartida de saúde, né? Eu vou partir do princípio da doença. Para a maioria das pessoas, doença é só quando a gente sente no físico. Só quando tem dor, quando tem desconforto, quando tem algum desarranjo, quando, né, algo incomoda fisicamente. Porém, esse quadro, essa doença, né, acontece muito antes, certo? Muito antes de chegar no físico, essa doença já está acontecendo no corpo sutil, né? Então, assim, às vezes, essa doença instalada está dando sinais de longa data. E a gente está procrastinando, está passando despercebido. É uma dor de cabeça recorrente. Toma um remedinho, eu preciso produzir, vou tomar só um remedinho. Não estou conseguindo dormir, vou tomar um remedinho. Não estou conseguindo lidar com essas emoções, vou tomar um remedinho. As pessoas estão se automedicando, né, com base em outras consultas, em outros momentos, com outros especialistas, estão se automedicando o tempo inteiro, né, e mascarando ali um problema, certo? Então, essa questão da doença ali instalada, ela já é um quadro que está acontecendo há tempos e que só agora você, de fato, está com a manifestação dela. Porém, se a gente aumenta esse espectro, se a gente aumenta essa percepção, a gente consegue captar lá atrás, quando a gente tem pequenos sinais e sintomas, e agir, né, diante daquilo, começar a agir para que aquela doença não se instale. É fato, né, que o envelhecimento natural acontece e vai acontecer para todo mundo.
tem o padrão que, né, que nós seguimos. A gente nasce, cresce, alguns reproduzem e vamos morrer em algum momento, né? Esse é o ciclo natural da vida e o ciclo natural que acontece comigo e que vai acontecer com todos nós, né? Esse é um processo que gera um envelhecimento natural. Porém, com o nosso estilo de vida, com o nosso padrão alimentar, a gente está acelerando esse envelhecimento, né? Então, a gente está acelerando a forma como a gente vive, de acordo com o ambiente onde a gente mora, onde a gente trabalha, né? Tudo muito estressante, tudo muito acelerado, a gente é cheio de informação o tempo inteiro e tem que fazer e tem que agir, né? Tá tudo muito acelerado e associado a isso, eu não tenho tempo para almoçar, vou parar num drive ali, vou comer alguma coisa rapidão, porque eu tenho que voltar para trabalhar. Então a gente não tem o mesmo padrão dos nossos pais, né, dos nossos avós. Se a gente for olhar assim o padrão deles e comparar, é bem diferente, né? Era um estilo de vida bem menos estressante, né? Não tinha tanto acesso à informação de forma tão rápida, né? Eu tô falando aqui com vocês agora e muita coisa está acontecendo o tempo inteiro, né? Então eram pessoas que saíam para trabalhar e voltavam a casa para comer, sentavam à mesa com seus familiares, conversavam sobre o que estava acontecendo no dia, perguntavam o que estava acontecendo na vida do outro, se preocupavam, se importavam, agiam com o tempo delas, da forma delas, né? De forma mais tranquila, assim, não tão acelerada, não tão exigente como a gente tem vivido, né? Tá tudo tão acelerado, tudo tão estressante, né? Com cada vez alimentos com cada vez menos densidade nutricional, né? Então a gente tem se alimentado cada vez de produtos alimentícios, né? Não de comida de verdade. Tudo isso tem impactado a nível celular. Se a gente tem uma alimentação ruim, isso tem influência na nossa rotina e no nosso estilo de vida, a gente vai ter uma rotina mais cansada, ao passo que tem que produzir, então também fica estressado, e um sono que não está de qualidade, e vai indo, e vai indo, e vai indo, né? E esvaindo, né? Literalmente. Porque a nossa população nunca esteve com a memória tão ruim, né? Pessoas aí, jovens de 20, 30 anos, com a memória péssima, cada vez mais ansiosos, com sobrepeso, depressivos, crianças com síndrome metabólica, né, com diabetes, obesidade, hipertensão, alteração no colesterol. É comum eu ver no consultório esses quadros, né? Então a nossa população está doente, nunca se consumiu tanto antidepressivos e Viagra. Nunca se consumiu tanto esse tipo de medicação. Qual é a conclusão que a gente tira disso, dessa informação? Que a nossa população está triste e impotente. Em todos os aspectos. Em todos os aspectos. De não saber lidar com as emoções, de não saber lidar com as circunstâncias. E isso reflete no nosso corpo físico, né? Isso reflete na nossa rotina, no nosso dia a dia. Um dado que eu consegui coletar aqui de 2017, foi divulgado em 2017, mas foi um estudo entre 2010 e 2016. Um aumento de 74% no consumo de antidepressivos. 74%. Eu posso falar para vocês com ganho de causa, né, na prática clínica, tanto clinicamente quanto atendimentos, né, à distância aí como terapeuta, como coach, né, trabalhando aí essa questão integrativa, né, da saúde. As pessoas estão cada vez mais tristes e cada vez menos sabendo lidar com essas circunstâncias, né? Por que essas doenças estão acontecendo? O que eu percebo é que as pessoas estão cada vez mais terceirizando sua saúde. Elas não querem lidar com a responsabilidade de cuidar de si mesmas. Eu vou ao médico, ele tem que resolver isso. Érica, você tem que me emagrecer até mês que vem. Eu tenho um casamento agora em agosto. A gente tá em julho, né? Eu tenho um casamento agora em agosto. Resolve aí, Érica. Não quero nem saber. Preciso emagrecer. Preciso entrar no vestido porque minha filha vai casar. Nossa, eu tô com dor de cabeça. Vou tomar um remédio. Nossa, eu tô muito ansiosa. Vou tomar um antidepressivo. Nossa, meu sono tá péssimo. Vou tomar uma melatonina. E vai tomando.
vai indo em médico, aí associa uma receita de um médico à receita do outro e faz a dieta de fulano de tal. E vai indo, e esvaindo. Né? Porque, assim, é óbvio, isso é óbvio, que se de fato precisar, né, se a pessoa estiver mal, tiver instalado um quadro de saúde, muito desconforto, é óbvio que o médico, que o psiquiatra, que o psicólogo precisam atuar. Mas a primeira pessoa que precisa observar o quadro da própria saúde é ela mesma. Eu não posso ir para uma academia, vamos supor um exemplo, você está com sobrepeso. Eu não posso ir para a academia ou ir para o Muay Thai, que é uma atividade que eu amo, e redirecionar o meu gasto calórico para você. Ainda não temos essa tecnologia. Algumas pessoas até iam pagar caro por isso, para ter uma transferência aí de gasto energético, de gasto calórico de uma pessoa para outra. Isso não é possível. Somos seres individuais. Precisamos agir na nossa essência, dentro das nossas circunstâncias, dentro da nossa rotina, né? A gente não pode simplesmente delegar o que acontece com a gente para outra pessoa. É dor no estômago? Ah, vou tomar omeprazol. Não tô dando conta. Né? Os óis da vida, dor de cabeça, enxaqueca, ansiedade, é pílula disso, pílula daquilo. Né? Não estamos assumindo as responsabilidades, pessoal. Não estamos entendendo a fonte desse desconforto, desse desequilíbrio. Né? No geral, as pessoas estão parando de se observar. As pessoas estão parando de ter autorresponsabilidade, né? Autorresponsabilidade. O primeiro indício de qualquer desconforto, nós mesmos que temos que observar. A partir disso, ver há quanto tempo eu estou sentindo isso. É sempre no mesmo horário? É sempre do mesmo jeito? É sempre tão forte assim? Será que eu tive algum desentendimento com alguém antes disso? Será que foi porque eu não dormi bem? Ou porque eu consumi bebida alcoólica ontem? Ou será que é porque eu me irritei com meu filho quando eu fui deixar ele na escola? Sabe, essa percepção de uma análise geral do dia, da semana, do mês, do ano. A gente está perdendo isso. A gente não está conseguindo identificar mais o que é dia, o que é noite, o que foi ontem, o que é hoje, o que... Não estamos conseguindo. Não estamos conseguindo identificar esses padrões. Né? E aí a doença se instala. E se instala muitas vezes com facilidade. Né? Então aí, pessoal, falei para vocês o conceito, né, que muitas vezes a gente tem deturpado aí de doença e que na verdade essa doença já pode estar acontecendo de longa data e a gente é que não percebeu. E agora vamos ao conceito de saúde, né? De acordo com a OMS, com a Organização Mundial de Saúde, saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doença. Percebe? Percebe que a saúde é integral? Físico, mental e social. E para o Ayurveda ainda aprofunda um pouco, porque para o Ayurveda é físico, mental, espiritual, emocional, social. Tem vários pilares, né, a serem tratados, a serem abordados. Né? Então, assim, não é só aqui na nossa carcaça, nesse corpo físico, que a doença se instala. Né? Ela começa a se instalar no corpo sutil. Isso nada mais é do que a vida. A vida é assim, a vida é integral. Ao passo que a vida é integral, a saúde também é integral. Né? E o Ayurveda, o que significa Ayurveda, Érica? Ayurveda significa ciência da vida, que analisa a vida em todos esses aspectos que eu disse para vocês: físico, mental, espiritual, emocional, social. Todos esses aspectos, né? Então, assim, devemos ter a nossa saúde de forma completa. Espiritual, aqui eu digo religiosa ou cósmica. Cada um na sua particularidade, na sua individualidade. Cada um na sua religião consegue ter o amparo necessário para se fortalecer no aspecto espiritual, no pilar espiritual, que é tão importante.
E é uma transmissão simultânea, entende? O espiritual impacta no mental, que impacta no físico, que impacta aqui, ó, nessa carcaça. E é uma retroalimentação. O espiritual que impacta no mental, que impacta na carcaça, e a carcaça, o corpo físico, que impacta no mental, que impacta no espiritual. Uma retroalimentação constante. Por isso, uma técnica integrativa. Por isso, uma terapia holística integrativa. Né? O Ayurveda tem crescido muito, muito mesmo, sobretudo no Brasil. Tanto que aqui no Brasil, em 2017, no âmbito do SUS, por meio da portaria 840 do Ministério da Saúde, o Ayurveda foi incluído ali como uma terapia complementar, integrativa, uma prática integrativa de saúde. Né? Então, o Ayurveda foi aí incluído no âmbito do SUS, o que é muito bacana, porque, via de regra, o SUS ele atua e trata pessoas que não têm condições assim, né, de arcar com um sistema de saúde particular. Então, pessoas de baixa renda tendo acesso a uma política preventiva, né, uma política integrativa de saúde que trata ali o indivíduo de forma integral. Olha que bacana, né? As pessoas tendo acesso a esse olhar de saúde, né? O atendimento mais completo através do Ayurveda. Então, um ponto muito interessante que o Ayurveda traz, pessoal, e que a gente não pode deixar que passe batido, e que eu falei para vocês aqui no início, é a questão da autorresponsabilidade. Todos os tratamentos do Ayurveda exigem que você tenha plena consciência do que está sentindo e do que precisa fazer para mudar esse desconforto. O Ayurveda trata assim, traz a responsabilidade para si. Né? Então, a gente transferir uma questão nossa para terceiros, quando um quadro está instalado, quando exige uma necessidade, isso é fundamental, isso é óbvio. Então, um médico, um psiquiatra, um psicólogo vai atuar ali, um nutricionista, vai atuar ali, né? Porém, precisamos ser autorresponsáveis. Primeiro, precisamos saber o que estamos sentindo para poder falar para o médico, para o psiquiatra, para o psicólogo ou para o nutricionista o que a gente está sentindo. Senão não há tratamento, senão não há diagnóstico, senão não há solução para os problemas, né? Então a gente não pode, você não pode fazer saúde para ninguém, eu não posso fazer saúde para você. Autorresponsabilidade, né? Entender que somos seres integrais, que somos seres complexos e que precisamos ter ação na circunstância, ação no momento para ter essa mudança substancial na nossa vida como um todo, certo? Então, assim, no início, podemos perceber, né, que esses desequilíbrios, eles podem se tornar várias doenças, né? Isso é de forma muito sutil. Então, existem 4 pontos que a gente precisa analisar e constantemente, né, diariamente, a cada instante, para que esses desequilíbrios não se acumulem e não se transformem em doenças. O primeiro deles é o estado mental, né? O estado mental é uma forma da gente se olhar, se perceber. Sabe aquela questão do autoconhecimento? E percebendo as nossas emoções, o nosso estado mental constante, né? Senão esses desequilíbrios vão se agravando cada vez mais. Sabe aquele ditado de mente sã, corpo são? É justamente isso, né? Se você tem uma mente boa, se você tem um padrão de pensamento saudável, automaticamente você vai conseguir construir uma rotina mais saudável, né? Vai ter mais disposição. Se tem mais disposição, vai conseguir realizar mais exercícios físicos. Se realiza exercícios físicos com frequência, isso libera mais serotonina, que é o hormônio do prazer, do bem-estar, você consegue produzir melhor no trabalho. Se você consegue produzir melhor no trabalho, você tem mais realização pessoal e profissional. E aí agregar com um sono de qualidade e tem um padrão social qualitativo, né? Então tem um meio social ali, tanto no trabalho quanto com os amigos, que é saudável, então uma troca constante. Tudo que partiu aqui, ó, de um padrão mental positivo, né? Pessoas muito críticas, pessoas que tudo tá ruim o tempo todo,
que só reclamam, né? É um padrão, é um extremo que não é saudável, ao passo que aquela pessoa que é mole demais, que é submissa demais, que tudo está escutando, que não consegue se posicionar, isso também não é nada positivo, né? Isso também traz um agravante para a saúde dessa pessoa, isso também traz um comprometimento, né, para a saúde dessa pessoa. Então, os extremos não são bacanas. Aqui é a questão de saber a hora de falar, saber o que falar, ao passo que também é importante saber se calar e não se melindrar com isso, né? Porque é muito comum, as pessoas se melindram por tudo o tempo todo, né? Então, o equilíbrio desses dois extremos é interessante que seja feito, certo? Então, assim, a ideia é que você possa assumir a responsabilidade de si mesmo, entender quais são os seus posicionamentos, entender quais são os seus sentimentos, quais são suas angústias e saber lidar com tudo isso, com o seu padrão mental. Saber identificar em cada momento o que você está sentindo, anotar. Tal momento eu senti isso, tal momento eu senti aquilo. Por uma semana. Identificar a si mesmo, né? Identificar o que te prende, o que te limita, o que te corrói, o que te obscurece, o que você sente para vontade de falar e não fala, o que você está guardando para você. Tudo isso é muito importante que a gente tenha muita cautela, né? Além dessa questão do estado mental, um outro padrão que é muito importante que a gente tenha cuidado é a questão de suprimir as eliminações naturais do corpo. Não devemos evitar as eliminações naturais. Urina deve acontecer naturalmente, sem dor, sem ardência, né? Evacuações diárias, de preferência que essas evacuações sejam feitas logo pela manhã, antes de realizar a primeira refeição sólida. Menstruação, né? As mulheres devem menstruar naturalmente. O bloqueio da menstruação para o Ayurveda, né? Para o Ayurveda clássico, que é a linha que eu estudo, caracteriza isso como um bloqueio, né? Ali de uma eliminação que deveria estar sendo natural e ali está acontecendo um acúmulo de toxina. Esse acúmulo de toxina vai gerando cada vez mais danos e inflamações, né? O suor também deve acontecer de forma natural, para algumas pessoas em maior quantidade, para outras em menor quantidade, a depender da intensidade do exercício físico realizado, cada um na sua particularidade, na sua individualidade. Então, um outro ponto que devemos ter cuidado é com relação a suprimir, né, essas eliminações naturais. Essas eliminações, elas devem acontecer, né, segundo o Ayurveda, para que a gente tenha uma saúde integrativa, certo? O estilo de vida, como é a sua vida, como é o seu dia a dia. Você é aquele tipo de pessoa que fica grudado no celular o dia inteiro, que só dorme vendo alguma coisa no celular, que antes de dormir está assistindo um noticiário ou um filme muito violento, dorme sempre muito tarde. Tudo isso são padrões que acumulam toxinas paulatinamente, vagarosamente, dia após dia, e que podem nos predispor a várias doenças, né? Uma rotina muito estressante, uma rotina de trabalho muito estressante, se é uma pessoa que não pratica exercícios físicos, tudo isso vai acumulando essas toxinas, né? E podem vir a trazer doenças para nós. E com relação à alimentação, então, padrão alimentar padrão mental, né? Suprimir eliminações naturais do corpo, estilo de vida, e o quarto é a alimentação. Se tem uma alimentação muito irregular, né? Se é muito focada em junk food, industrializados, embutidos, enlatados e afins, certo? Para o Ayurveda, nós não somos apenas o que comemos, nós somos o que digerimos, absorvemos e eliminamos. Tudo isso diz muito sobre nós. Até as nossas eliminações diárias, o que a gente está digerindo, o que a gente está absorvendo do que a gente está comendo, né? Então, tudo isso diz muito sobre a nossa saúde, né? Diz muito sobre a nossa capacidade digestiva, o nosso Agni. A Agni é a digestão física, né? E depois que existe essa digestão física, existe também a digestão sutil, que é o prana, formação de energia para o nosso corpo, né? Então, tudo que a gente está consumindo, isso existe uma digestão física, mas também existe uma digestão sutil, né? Que esse alimento vai virar prana, vai virar energia vital para o nosso corpo, né? E essa energia vital, na visão do Ayurveda, né, é o que impacta diretamente a saúde da nossa mente. Então perceba, tudo está integrado,
né? Da forma como eu iniciei o espiritual no mental e na carcaça, a carcaça no mental e no espiritual, porque o que a gente está comendo, o que a gente está digerindo, está impactando no nosso mental e que está virando energia sutil, que está impactando no nosso prana, certo? Então, se você consegue trabalhar essas dimensões, tudo fica mais fácil, né? Quando esses 4 pontos estão bem ajustados, saúde mental, não estamos suprimindo as nossas eliminações, né? Temos um estilo de vida saudável e uma alimentação saudável, esses 4 pilares nos fortalecem enquanto seres humanos integrais e faz com que a gente minimize a formação dessas toxinas, desses excessos, né? E, consequentemente, minimize aí o surgimento de doenças. Estamos prevenindo, né? Prestando atenção nesses aspectos, já estamos prevenindo inúmeros desconfortos e consequentes doenças, né? Então, a Ayurveda traz justamente isso, a realidade. E eu quero, pessoal, nesse canal, trazer para vocês uma consciência do Ayurveda na nossa realidade ocidental, no nosso estilo de vida. Qual é o nosso padrão de vida hoje? Tem coisas que a gente não consegue mudar, então o que através do Ayurveda a gente pode introduzir para minimizar esse dano, para minimizar essa consequência? É esse o intuito desse conteúdo daqui, certo? Justamente conscientizar, trazer informação, empoderar vocês de boas escolhas, né, de boas rotinas alimentares, de boas práticas de saúde e estilo de vida, né, e se perceber, para então a gente conseguir ter uma melhor abordagem aí, um melhor prognóstico, né, um melhor estilo de vida, certo? Então aqui, para finalizar, eu quero dar dicas finais de boas práticas de saúde baseadas no Ayurveda. Esse é o nosso primeiro vídeo, eu ainda vou aprofundar bastante sobre o Ayurveda, sobre diversos aspectos, sobre o Agni, sobre os doshas, malas, né, todas essas questões do Ayurveda, como que a gente pode fazer essa interpretação trazendo para nossa rotina. Eu, Érica, o que eu faço no meu estilo de vida, na minha prática clínica e que muda de forma tão positiva o estilo de vida das pessoas, certo? Então, para finalizar aqui, algumas dicas bem práticas, né, que você pode colocar em prática, começar agora, nesse exato momento, e que são baseadas no Ayurveda, certo? A primeira delas é, se tiver possibilidade, faça exames periódicos de saúde, certo? É interessante que você tenha uma noção de como que está o seu estado de saúde, se tiver com alguma carência nutricional, se tiver com algum desarranjo hormonal, isso é interessante que seja analisado para então conseguir ajustar isso aí de forma clínica, né, se for necessária. Exercícios físicos, né? O Ayurveda prega que esses exercícios físicos sejam realizados pelo menos 4 vezes por semana, 30 minutos por dia, né? Se possível, práticas ali de atividades físicas diárias, andar por mais tempo, caminhar por mais tempo, subir e descer escada, né? Se movimentar. É fundamental que a gente mantenha o nosso corpo sempre em movimento, né? O Ayurveda é uma prática aí de mais de 3.000 anos antes de Cristo, então temos mais de 5.000 anos de uma ciência que é comprovada, cada dia que passa, mais se comprovam, né, os efeitos do Ayurveda até hoje. Então não tem por que não seguir, né, uma prática que é milenar e que até hoje funciona de forma tão significativa, né? Então, exercícios físicos. Érica, quais exercícios físicos? Aquele que você mais se identificar. Dança, yoga, musculação, algum tipo de luta, natação, caminhada, corrida, né? Atividades coletivas, um funcional, a atividade que você se identificar. O importante é que seja feito, certo? Um outro ponto é meditação. Meditação é fundamental, né? A meditação traz centramento, a meditação traz profundidade do que nós somos, nos traz consciência, nos traz poder de persuasão, de realização com base naquilo que a gente é, né? Eu pratico aí a meditação desde 2016 e diariamente eu estou praticando desde o início do ano, né? Todos os dias eu estou praticando a meditação e está sendo transformador para mim, muitas portas abrindo, muitos esclarecimentos sobre mim mesma, sobre o nosso Dharma, né? Qual é a nossa missão aqui na Terra. Né, a meditação traz muito disso, muito dessas reflexões e que é muito importante, pelo menos para mim está sendo muito bacana, né? Acordar junto com o sol,
né, ou um pouco antes do nascer do sol. O Ayurveda prega muito isso, e uma prática de agradecimento a cada manhã. Então, acordar e ser grato pela oportunidade de ter acordado, de ter mais um dia disponível ali para que você possa aproveitá-lo da melhor forma possível, né? Fazer esse agradecimento de acordo com a sua religião, de acordo com a sua crença, de acordo, né, com aquilo que faz sentido para você, né, de acordo com a sua individualidade, né? Um copo de água em jejum, né? O Ayurveda prega que o primeiro estímulo que nós damos para o nosso corpo deve ser morno. Então, se quiser pingar algumas gotinhas de limão junto com essa água morna, também pode, ou só água morna. Tem um vídeo que eu coloquei no meu IGTV lá no Instagram sobre shots matinais, algumas estratégias complementares, algumas especiarias, suplementos, né? Algumas dicas do que você pode agregar aí nessa água morna logo pela manhã. Então, associando aí o Ayurveda, mas também a nutrição funcional, né? Eu gosto muito de fazer essas associações, e que são associações que fazem sim diferença de um modo geral. Fazer as eliminações intestinais e de urina, de preferência antes de realizar uma refeição sólida no dia, né? Banho a temperatura agradável, nem muito quente, nem banho gelado. O Ayurveda não é a favor desses extremos de temperatura, porque esses extremos eles podem gerar desequilíbrios nos doshas, que são as nossas constituições, e que a gente vai falar mais adiante sobre cada detalhe do Ayurveda, né? Estamos apenas começando aqui, certo? Os textos antigos do Ayurveda trazem que cantar músicas alegres durante o banho, ou mantras, ou músicas, né? Isso traz mais alegria, mais vigor, mais disposição para o seu dia. Então pode ser interessante também introduzir essas músicas, cheiros, né? O Ayurveda prega também da importância de ter uma casa limpa, organizada, mas também cheiros, talvez umas gotinhas de óleo essencial nesse banho, né? Óleo essencial de laranja doce, óleo essencial de alecrim, óleo essencial de lavanda, justamente para agregar aí todos os sentidos, né, associados aí nesse banho, para trazer mais vigor para o nosso dia. A importância de escovar os dentes, de raspar a língua. A língua diz muito sobre nós, sobre o nosso Agni, sobre a nossa capacidade digestiva. Então é importante que a gente se preocupe também em raspar essa língua, porque ela, dependendo da secreção que sai ali, a gente vai interpretar muito bem como é que está a nossa capacidade digestiva, né? A depender dessa língua, da secreção que é retirada, né? E essa limpeza deve ser feita antes da refeição sólida, no café da manhã. A importância da oleação, o Ayurveda prega muito a importância da gente se olear, né? Tanto o corpo quanto o nariz, ouvido, né? Justamente para manter isso lubrificado, principalmente a depender do clima. Agora aqui em Brasília está um pouco frio, estamos no inverno e seco, né? É fundamental que a gente faça essa oleação com óleo de gergelim, que é um óleo mais nutritivo. Pingar 2 gotinhas de óleo de gergelim, excelente para quem tem problemas de vias aéreas superiores, né? Rinite, sinusite, né? Pingar 2 gotinhas de óleo de gergelim ou ghee no nariz antes de dormir ou ao acordar, vai melhorar muito essa respiração, né? Essa capacidade olfatória aí. Ajuda bastante. A prática de yoga, alongamento, relaxamento. O Ayurveda também prega muito essa importância. Pranayama, que é a respiração consciente com a alternância das narinas, que traz consciência, que traz centramento, que traz discernimento, que traz memória, concentração, disposição, né? Ajuda muito nesse aspecto. Preces, né? Cada pessoa na sua religião, cada pessoa na sua individualidade. Então, preces ao acordar, preces de agradecimento, e também ao longo do dia agradecer, né? E ter com quem falar, quem direcionar esse dia, né? Entregar esse dia, né? Para que seja o melhor que você possa ter, né? E o café da manhã, uma dica é ter uma percepção, assim, de como que você tá. Se você acorda sem fome, tomar um chá mais digestivo ali, um chá de hortelã, um chá verde, de gengibre, camomila,
né, até que você sinta fome. O Ayurveda prega muito a importância da gente realizar essas refeições quando de fato tem fome. Se a gente come em excesso, se não tá com fome e vai comendo, isso vai gerando ama, que são biotoxinas. E essas biotoxinas, se, né, quando aumentadas de forma recorrente, diariamente, isso pode desenvolver uma doença, né? Então, evitar esse acúmulo de toxinas, se perceber, né, perceber ali a sensação de fome e saciedade. Ah, Érica, eu não acordei com muita fome, então toma um chazinho, um chá digestivo, se sente fome, come alguma coisa ali no meio da manhã. Se não sente fome, realiza o almoço. O almoço é interessante que seja realizado até às 13 horas, o Ayurveda prega isso, né? E deve ser a principal refeição aí, a refeição com todos os sabores. Mais pra frente a gente pode até fazer um vídeo explicando sobre a ordem, né, que o Ayurveda prega, da importância de levar essa ordem desses alimentos para serem consumidos durante o almoço, né? Então os alimentos doces devem ser os primeiros alimentos a serem consumidos, né, aí nessa refeição. Entre o café da manhã e o almoço, realizar as suas práticas normais, diárias de trabalho, de estudo, enfim. Entre o almoço e o jantar, da mesma forma. Se sentir fome, comer alguma coisa leve, né? E o Ayurveda prega, pelo menos o Ayurveda clássico, que é esse que eu estudo, prega que a nossa última refeição deve ser realizada até o pôr do sol, né? Depois do pôr do sol, o nosso Agni, que é o nosso fogo digestivo, ele tá mais lento, né? O nosso Agni é o reflexo do sol. O sol nasce, né, brando ali, vai aquecendo no meio-dia, por isso que o almoço é uma refeição tão importante para o Ayurveda, porque é onde o nosso Agni está mais forte, porque ele é proporcional ao sol, o sol também está mais forte. E também vai diminuindo, o sol vai diminuindo essa intensidade até o fim do dia, né? Então, no fim do dia, o Ayurveda prega também a importância de refeições mais leves, ou sopas, ou caldos, chás, algo mais leve justamente para não comprometer a sua digestão, né? Tanto para não atrapalhar o seu sono, como para não atrapalhar o seu dia seguinte, certo? Muito feliz, pessoal, em disponibilizar esse primeiro conteúdo para vocês. Ainda tem muita coisa para trazer para vocês. O Ayurveda é muito amplo e estudado há mais de 5.000 anos. Pense a quantidade de coisa que tem para a gente compartilhar aqui. Então, fiquem comigo, né? É um prazer ter vocês aqui no canal. É um prazer ter vocês aqui comigo. Curta, compartilhe com quem vocês, né, lembraram, com quem vocês se identificaram aí ao longo desse conteúdo. Com certeza é um conteúdo transformador, que a ideia é trazer cada vez mais consciência, autorresponsabilidade, que vocês sejam capazes de se perceberem mais, de entenderem mais o que acontece com vocês, no corpo de vocês, nessa individualidade, certo? Estamos juntos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Até mais.